Quanto à classificação, a gente tem quanto à origem, ela pode ser antiga ou moderna. Moderna é aquela que é mais usada hoje, não é que foi inventada ontem, por exemplo, não. É que é mais usada hoje. Carvão mineral é moderno, hidrelétrica é moderno, petróleo é moderno, então isso é moderno. Depois, quanto à formação e à utilização, a gente divide em fontes de energia renováveis e não renováveis. O que são as renováveis? Renováveis são aquelas que são inesgotáveis, como o sol, o vento, a água. As não renováveis são aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzir e o homem não consegue renová-las. Então, eu divido quanto à origem, quanto à formação e quanto à produção. Quanto à produção dessa energia, ela pode ser primária ou secundária. O que é uma fonte de energia primária? É aquela que eu uso in natura, sem transformar. Por exemplo, a madeira. A madeira é primária, porque eu taco fogo nela, eu não preciso passar por nenhuma transformação industrial. A gasolina é secundária, porque a gasolina não é natural. A gasolina eu não encontro ela no subsolo, eu encontro o petróleo. Então, a gasolina é um subproduto do petróleo. Então, aquela fonte de energia que é feita de uma forma industrial a partir de outra matéria-prima, a gente chama de secundária. O etanol é secundário, né? Porque o etanol ele vem de uma indústria, né? Que é a indústria do setor alcoólico brasileiro, né? Que são as usinas de cana de açúcar. Então, a gente tem esse tipo de classificação. E a segunda forma que você tem que entender sobre uma fonte de energia é quais são as vantagens e quais são as vantagens. Todas as fontes de energia têm vantagem e desvantagem. Por exemplo, vou pegar uma que parece que não tem desvantagem. Solar. Pontos positivos da energia solar. Pontos positivos é que é uma energia inesgotável e está aí abundante. Ponto positivo da energia solar para o Brasil. Muito positivo. Por quê? Porque o Brasil está naquela faixa do globo mais iluminada pelo Sol, que é entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, está na zona tropical. E pontos negativos para a energia solar? Bom, pontos negativos para a energia solar, do ponto de vista de energia, as regiões fora da zona tropical vão produzir bem menos energia. Por exemplo, na Europa, o sol brilha com intensidade 3 a 4 meses por ano, só realmente nos meses de verão, e depois fica muito opaco, então a produção iria cair muito. Né? Nos polos não pode nem se usar praticamente. Então, fontes de energia solar também, aqueles capacitores de uma usina elétrica solar, não o da sua casa, mas de uma usina elétrica solar, eles refletem muito o sol, então provocam também o calor. Então, tudo no mundo, e infelizmente, outro ponto negativo para os capitalistas é que, infelizmente, o sol brilha para todos. Sim, é uma fonte de energia que, uma vez desenvolvida a tecnologia, eu não posso controlá-la, porque o sol brilha para todos. Né? E brilha mais para países pobres, que estão ali na linha do Equador. O outro entrave da energia solar é o custo. Né? Até hoje, o custo dela é elevado. E por que o custo dela é elevado? Porque os países que investem em tecnologia não têm interesse de desenvolver essa fonte energética. Eles precisam de uma fonte de energia que eles possam controlar. Qual é o ponto negativo da energia eólica? Bom, o ponto negativo da energia eólica é que ela não pode ser instalada em qualquer lugar. Eu preciso instalar energia eólica em lugares que têm ventos constantes, senão ela fica um longo período sem produzir energia. Um outro ponto negativo, a produção de energia pela energia eólica nunca vai substituir a hidroeletricidade, pois ela produz
um número pequeno de energia. Então, ela pode ser utilizada para complementar a economia da outra fonte de energia, entendeu? Então, um lugar usa a hidrelétrica, mas complementa com 10, 20, 30%. Então, a energia eólica tem isso aí. Tem outro ponto negativo, ela é muito barulhenta, né? Então, para se instalar, ela gera poluição sonora, sim, porque aqueles rolamentos daqueles cataventos ali, quando eles começam a estragar, e aí eles começam a urrar, começam a fazer muito barulho. Cada espaço tem que respeitar a sua diversidade. Por isso que hoje o que a gente fala de politicamente correto para a questão de produção energética não é a gente construir grandes complexos energéticos, é a gente construir pequenos complexos energéticos para abastecer pequenos espaços. Isso criaria uma independência e não ficaria aí como se o Brasil, se tiver um problema com a usina de Furnas, né, ou com o rompimento de alguns cabos, o Brasil quase todo fica no escuro, chamado apagão. Entendeu? O petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto formado na era Mesozoica, lá no período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Você lembra desse período Jurássico? É o mais conhecido por causa do filme de Hollywood sobre dinossauros, né? Jurassic Park. O petróleo ele é dessa época. Ele foi formado de fundo de oceano. Então, o petróleo ele é de matéria orgânica depositada no fundo de oceanos ou no fundo de antigos lagos. Essa matéria orgânica, como plânctons, algas, restos de peixes, animais, são soterradas pela sedimentação, ou seja, rochas que vêm das partes mais altas e são levadas para lá, né? E aí, esse soterramento faz com que essa matéria orgânica comece a se misturar, comece a se decompor e vire o petróleo. Então, é um hidrocarboneto. O petróleo ele é mais comum em regiões de bacias sedimentares. Então, se você pegar o relevo brasileiro não é propício para o petróleo. A maior parte do relevo brasileiro é de escudos cristalinos. E tem que ser bacias sedimentares que foram fundo do oceano. As bacias sedimentares do Brasil não foram fundo de oceano, a maioria delas, exceto ali, ó, no litoral, é onde se extrai 98% do petróleo brasileiro, e na Amazônia, ali próximo ao rio, ao longo do rio Amazonas. Então, a gente vai ter esse recurso energético muito, muito, muito explorado no Brasil. Mas 98% do petróleo explorado pela Petrobras é na região amazônica. Quais os pontos negativos da energia biomassa? Biomassa a gente pode citar a cana-de-açúcar, né? Então, primeiro ponto negativo da biomassa. Eu preciso a cana-de-açúcar para transformar em etanol e eu preciso que ela seja plantada em grandes áreas. Então, eu reforço o latifúndio. Segundo, o solo que poderia estar plantando alimento para as pessoas, para o Brasil, para o mundo, acaba plantando fontes de energia. Terceiro, a produção da cana-de-açúcar ela desgasta o solo. Então, ela é principalmente feita por terras alugadas pelas grandes usinas. Então, o cara aluga a terra, paga até um preço bom, mas ele explora dela ao máximo, esgotou o solo, ele te entrega e passa para outro, né? Então, tem uma questão social muito grande com relação à biomassa. Uma questão social que reforça o latifúndio, uma questão social que reforça e o latifúndio reforçado, a mecanização. A cana-de-açúcar também, ou a biomassa, ela gera subemprego, né? Porque você vai ver que o emprego, a maioria dela é mecanizada, mas o emprego que ela gera é aquele emprego que a gente vai ter trabalhador sem carteira assinada, né? Como boia fria, por exemplo. Então, a gente vai ter um trabalhador sem carteira assinada, um diarista,
Volante, Corumba, né? Isso aí a gente vai aprofundar quando estiver falando sobre a agricultura brasileira. Então, todas, gente, todas, é só você pensar um pouquinho, todas têm pontos negativos e todas têm pontos positivos. Energia nuclear no Brasil seria vantajoso? Quais são os pontos negativos da energia nuclear? Para o Brasil, nesse exato ponto positivo, primeiro, dá um grande desenvolvimento da tecnologia. Não tem país que explora a energia nuclear que não tenha desenvolvimento tecnológico, é impossível. Então, ele provoca um grande desenvolvimento da tecnologia em outros sentidos. Um outro ponto positivo da energia nuclear, eu preciso pouca matéria-prima para produzir um volume muito grande de energia. Então, eu preciso de 1 quilo, 2 quilos de urânio, dá para produzir energia quase para o ano inteiro, dependendo do tamanho do país que abastece um país quase todo. Então, eu tenho pouco uso de matéria-prima para produzir muita energia, ao contrário do eólica, né? Da eólica eu preciso muito para produzir pouca energia. Então, aqui eu preciso pouco para produzir energia. Para o Brasil ainda temos esse questionamento hoje, se ela seria propícia ou não. Para o Brasil, ela foi propícia para o desenvolvimento técnico-científico. Hoje, o Brasil é um dos poucos países do mundo que enriquecem o urânio. O que é enriquecer o urânio? O Brasil é um dos poucos países do mundo que trata esse urânio, porque o urânio encontrado na natureza é um mineral radioativo, ele não é encontrado com todo esse potencial de radiação. É preciso. O que é enriquecer urânio? É pegar aquela rocha que contém o minério de urânio e separar todo aquele minério concentrado num cantinho só. Chama-se enriquecimento do urânio. Né? Então, para enriquecer o urânio, o Brasil já enriquece, e nós temos que ter desenvolvido uma grande tecnologia que foi utilizada em outras coisas também, não só para a produção de energia elétrica. Mas qual que é o ponto negativo? O risco. Outro ponto positivo, ela é menos poluente do que o petróleo e menos poluente do que a energia, causa menos impacto do que a energia hidrelétrica, sabia? E qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que se vazar, aí esse menos já detonou tudo. Né? A contaminação pela radiação fica por séculos e séculos em um espaço. Né? Nós já tivemos aí a Chernobyl, em 1987, né, usina lá na Ucrânia. Tivemos aqui, o que aconteceu em Goiânia no César 137 não foi um acidente radioativo, né, de radiação de usina, foi um acidente radiológico que a radiação veio do Césio 137. Mas, assim, e para o Brasil? Para o Brasil, num contexto socioeconômico, não é lucrativo. É uma fonte de energia cara para padrões brasileiros e é uma fonte de energia que ela deveria ser utilizada se a gente tivesse esgotado as outras fontes. A parte elétrica a energia vindo das hidrelétricas, o Brasil esgotou só 37 a 40% do seu potencial. Poderia ser mais explorado. É lógico que mais explorado, mais problema ambiental, que nós já falamos também. Mas eu estou dizendo que a pergunta foi se ela era lucrativa para o Brasil, em termos sim e não. Né? Em termos de desenvolvimento tecnológico, sim, tal. Em termos de risco, não. O Brasil é um país que não se... Você sabe que o Brasil é um país que não tem tradição em segurança. A usina nuclear que a gente tem em Angra dos Reis, ela não respeita os protocolos de segurança internacionais. Para você chegar ou sair da cidade de Angra, você tem uma estrada apenas, a cidade é cercada de florestas. Qualquer vazamento para evacuação da população daquela cidade não tem como, vai congestionar essa estrada. Então, a gente tem isso aí. Do ponto de vista econômico, na produção de energia, para padrões brasileiros, ela é uma energia cara. Entendeu? Então, o preço do quilowatt dela chega a ser a 3, 4 vezes mais caro do quilowatt produzido pela hidrelétrica. Bom, vamos continuar aqui, mais uma pergunta, vamos lá.
mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Energia nuclear no Brasil seria vantajoso? Qual a desvantagem da energia maremotriz? A desvantagem da energia maremotriz, gente, maremotriz ela tem vantagens e desvantagens. É um recurso renovável infinito, né? Então a gente vai ter ali utilizando as marés para produzir energia e as marés todo dia sobem ou descem, né? Todo período sobem ou descem, depende da condição da Lua, então da posição da Lua. Então é uma energia renovável, é uma energia barata, mas o ponto negativo é que ela só pode ser usada, por exemplo, para Goiás não tem como, né? Goiás não tem maré, Goiás não tem oceano. Ela só pode ser usada para regiões litorâneas e ela produz energia, sim, mas ela produz menos energia do que a eólica. Então, eu vou criar uma estrutura barata, ela deve ser usada como complemento de outras fontes de energia, no grau de evolução tecnológica que nós estamos, que depende muito de energia. Então, ela seria o quê? Para acender uma lâmpada, para ligar um rádio, assim, né? Mas assim, para o grau de tecnologia, para investir na produção, para funcionar fábricas, né? Para funcionar grandes máquinas, para gerar emprego, para produzir, ela não é uma fonte promissora de energia. E também, como eu disse, ela serve para abastecer apenas as regiões bem próximas do litoral. Quando eu produzo aí e trago por fio, quanto mais distante for o lugar da região de produção, a energia chega mais fraca. Por exemplo, a usina hidrelétrica, se a gente pegasse, construísse a usina hidrelétrica de algumas, Samuel, Balbino, que estão ali na bacia amazônica, se a gente levar a energia dela para São Paulo, ela chega lá menos de 30% do que ela saiu, porque ao longo da usina da energia elétrica, ela vai perdendo, né? No caminho ela vai se perdendo. Então, por isso que eu disse no começo da aula, sustentavelmente correto hoje é a gente falar de fontes de energia mais local do que grandes complexos. Né? Só que aí a gente esbarra no problema de interesse político, de disponibilidade de capital, de municípios para construir. Imagine que lindo não seria cada município com a sua própria fonte de energia, desenvolvendo a sua própria fonte de energia de acordo com o lugar que ele está instalado. Né? Então, aqui, meu município dá para energia eólica, vou colocar energia eólica. Olha aqui, dá para eu produzir uma hidrelétrica aqui próxima, dentro do meu município, então eu vou colocar isso. Dá uma hidrelétrica pequena para abastecer o município. Né? Então, olha aqui, energia solar, eu tenho tecnologia, eu tenho disponibilidade de capital, vamos investir mais na energia solar. Isso é o que é politicamente correto hoje, na palavra que permeia o Enem e qualquer prova de vestibular, que é sustentabilidade. Então, você vai procurar questões, quando perguntam sobre fontes de energia, qual seria a forma correta de se explorar, é sempre respeitando, você vai buscar aquela questão que você lê e vê que ela está respeitando a sustentabilidade. Bom, essa exploração de petróleo no Brasil, nós começamos ali lá nos anos 20, nos anos 30, já tinha movimentos nacionalistas. O petróleo é nosso. Um dos brasileiros que mais incentivou esse movimento foi o escritor Monteiro Lobato, que hoje é muito criticado pelo posicionamento racista e tudo, né? Muitos o acusam de racismo, mas a gente tem que contextualizar a época em que Lobato viveu. Então, você já comeu o bolo Dona Benta, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem que produzia o bolo Dona Benta, que ficou famoso no Brasil inteiro? Tia Anastácia. Então, muitos assim mais críticos observam na obra de Monteiro Lobato o negro como sendo um serviçal, aquele extremamente dedicado ao patrão e submisso a ele, né, que vive em função do menino branco, da menina branca, da Dona Benta branca. Né? Então,
a tia Anastácia, tem outros negros na história de Monteiro Lobato, mas assim, eu particularmente vejo uma opção meio dessa assim de racismo também, mas contextualizando era o mundo que Monteiro Lobato conhecia naquela época, né? A gente não pode esperar que um homem do início do século XX tenha uma linha de pensamento de um homem do início do século XXI. São coisas completamente diferentes. Bom, a gente vai ter aqui, ó, o monopólio das importações e exportações. O que é esse monopólio? É a Petrobras, no Brasil, o único que pode explorar petróleo, importar petróleo e vender petróleo é a Petrobras. A Petrobras foi criada na era Vargas. Ela foi criada pouco antes de Vargas se suicidar, nos anos 50. Naquela época, a gente tinha um capitalismo estatizante. Hoje, nós temos um capitalismo neoliberal. Qual a diferença do estatizante? É que o Estado tem que estar presente na economia. E o neoliberal diz que a economia se autorregulamenta sem a presença do Estado. Por isso, nós passamos por uma onda, ainda passamos hoje por uma onda de privatizações, né? Então, essa onda de privatizações, elas são muito comuns pelo mundo inteiro. Eu não sei se vai persistir essa onda depois do Covid-19, porque a gente está vendo com o Covid que é de vital, de total importância a gente ter a presença do Estado em algumas coisas consideradas aí essenciais. Bom, mas enfim, então a gente vai ter a criação da Petrobras, nós vamos ter, nos anos 70, a bacia de Campos foi descoberta no oceano, no município do Rio de Janeiro, 98% do petróleo produzido pela Petrobras vem do Rio de Janeiro, viu, gente? Vem na bacia de Campos. É onde a gente tem aquelas grandes plataformas de petróleo e ela é retirada do fundo do mar. Então, foi nos anos 70 que começou essa exploração. E em 97, nós vamos ter a privatização parcial. O governo FHC vai pegar a Petrobras, que era 100% do governo, ela vai ser privatizada em 30%. Hoje nós temos 30% das ações do capital privado e 70% das ações do capital estatal. Então, quem governa, quem controla a Petrobras hoje ainda é o governo federal, mas tem 30% do capital privado. E aí fica nessa situação que a gente tem hoje, né? A Petrobras dá ou não dá lucro? Primeira coisa, deixa eu explicar para vocês. Uma empresa estatal não é criada para dar lucro. Ela é criada para criar, para desenvolver e oferecer à população produtos essenciais de base para o desenvolvimento. Então, quando a Petrobras foi criada, ela não tinha a função de dar lucro. Mas aí, como é uma empresa, uma grande empresa, está entre as 10 maiores empresas do mundo, já esteve, né? Entre as 10 maiores empresas do mundo, e é controlado por política, a Petrobras, desde que ela foi criada, ela sempre serviu aos interesses de quem estava no poder, sem nenhuma exceção, do governo de hoje ao governo do passado, de Lula, FHC, e o que não dizer, então, dos governos militares. Então, ali, muita questão política, e talvez essa questão política tenha levado à má administração, pessoas que são nomeadas para o cargo sem nenhuma situação de condições de estar presente ali, apenas nomeadas por questões políticas, e isso não leva a uma boa administração, né, gente? Hoje nós estamos aí, por exemplo, com 36 mil, e hoje a gente alcança 37 mil mortes do Covid. É quase uma morte por minuto. Então, 37 mil mortes do Covid e o país não tem ministro da saúde. Tem alguém que nem médico que está interinamente no ministro da saúde e nenhum brasileiro reclama disso, ninguém pressiona o governo, está tudo bem, está tudo legal, né? Então, dessa situação aí, a gente vê
é, o que foi a Petrobras também ao longo disso aí. Mas estatal não serve para dar lucro. Estatal foi criada para tirar o lucro e distribuir a preço de custo as coisas. Então, a CELG não tinha que ter lucro, a Saneago não tinha que ter lucro, a Petrobras não tinha que ter lucro. Quando que a CELG passa a ter lucro agora? A CELG passa a ter lucro com a, a, a privatização. E é quando que a Petrobras começa a se falar de lucro na Petrobras? Quando 30% do capital dela é de investimento privado. Aí quem comprou ações da Petrobras quer realmente que ela dê lucro, né? E aí fica a pressão do capital sobre a questão. Não estou dizendo que estatal é melhor do que privatizada, não é isso. Eu estou batendo a real para vocês. Tudo na vida, gente, não é só fonte de energia, não. Tudo que você vai fazer na vida tem ponto positivo e ponto negativo. Tudo que você vai fazer tem ação e reação. O curso que você vai escolher tem ponto positivo e tem negativo. Faz o balanço. Não, eu quero isso sim. Eu quero isso sim para a minha vida. Não, eu não quero. Eu vou tentar outra coisa. Então, tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Assim está a Petrobras e todo tipo de empresa. Energia nuclear no Brasil é vantajoso? Ok, obrigado, beleza. Respondida a pergunta, então. Ó, então, a gente tem a criação da Petrobras aqui nos anos 60, a privatização parcial nos anos 90, ou ainda hoje ela é meio que privatizada. As compras externas, a gente vai começar a consumir muito, mas muito petróleo, mais do que a gente produz, né? E não adianta a Petrobras falar assim, ó, a gente extrai petróleo para abastecer o Brasil inteiro. O que você faz com o petróleo, gente? Como fonte de energia? O petróleo bruto não é nada. O que é fonte de energia que interessa do petróleo? Como fonte de energia? É o secundário, eu preciso de petroquímica. Para diminuir os prejuízos que a Petrobras estava tomando, o governo Temer fechou 84 refinarias no Brasil. Então, o que o Brasil está fazendo? O que a Petrobras está fazendo hoje? Hoje a gente pega o nosso petróleo, manda para os Estados Unidos faz a gasolina e revende para o Brasil. Por isso que quando tem aumento do dólar, o preço da gasolina aumenta, porque a gente compra a gasolina dos Estados Unidos. Mas por que a gasolina é barata em tal país e a gasolina brasileira? Na Argentina, a gasolina é mais barata. No Paraguai, a Argentina é mais barata. É por uma questão de estrutura, uma questão de impostos, né? E esse negócio de dizer que é só culpa de imposto, não é. Tem muito imposto em cima do litro de gasolina, tem imposto da cidade, tem imposto do estado, tem imposto federal, né? Aquela ideia de que então eu tiro o imposto federal se os governadores e prefeitos tirar os impostos, o preço da gasolina baixar. Não é, gente. É a questão do capitalismo, lei de oferta e procura. Tem mais procura do que oferta. Você está vendo agora nesse tempo de Covid, ninguém tirou 1 centavo, 1% de imposto e o preço caiu. Está vendo? Quer dizer, então vem com esse papo que eu não tenho lucro nenhum, o preço da gasolina está menos de R$4, 3 e pouco. Eu já vi postos de gasolina aqui em Goiânia ou em rodovias de 3,30, 3,20, R$3, um produto que passou de 5, né? Então a gente tem essa situação da lei de oferta e procura. Bom, continuando aqui, ó, no século XXI, nos anos 2000, a gente encontrou aqui uma nova descoberta, o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é isso aqui, ó. Então, é uma grande quantidade de petróleo, uma grande reserva de petróleo, que você está vendo nesse mapa aqui do lado, ó, a gente vai ter uma grande reserva de petróleo no fundo do oceano, profundidade superior a 5.000 metros. Então, por que ele é chamado de pré-sal? Porque se eu, geologicamente falando das camadas da Terra, eu pego pelo núcleo. Então, eu tenho o núcleo no centro da Terra,
depois eu tenho o manto, daí vem a litosfera. Aí eu tenho uma camada de sal, não, tem uma camada de petróleo, e aí eu tenho uma camada de sal sobre ela. Por isso que ele é chamado pré-sal, porque eu analiso geologicamente de baixo para cima, do núcleo da Terra para a superfície. Então, ele é antes da camada de sal. Mas se eu partir do naviozinho aqui, ó, para cá, ele fica pós-sal, entendeu? Por isso que ele é chamado de pré-sal. Pré-sal é uma grande reserva de petróleo que tem aqui nessas camadas mais profundas. Quando foi descoberto o pré-sal, o Brasil, com o pré-sal, o Brasil está entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Só que o pré-sal, quando ele foi descoberto, foi um estardalhaço e de que a gente ia pegar esse dinheiro do petróleo, ia resolver os nossos problemas, ia investir na educação, fazer isso, isso, aquilo, outro. O que ninguém contava é com a queda do preço do petróleo no mercado internacional.